Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma grande edição, e essa edição de fato é especial, um assunto vasto, na verdade é um estudo sobre o tempo que estamos vivenciando, um tempo realmente singular, ímpar na história da humanidade. InfoWars, do Alex Jones. Grande Alex Jones, que é um jornalista independente, muito conhecido, muito famoso nos Estados Unidos e no mundo. Também podemos dizer que é no mundo inteiro. Alex Jones, né? Trump, loirão, publica mensagem enigmática, com perguntas e respostas. Realmente foi uma publicação para lá de enigmática. Diz que o mundo logo entenderá. Presta atenção. Loirão publicou fato e foi repostado também pelo principal conselheiro do Putin. Eu não estou brincando. A postagem de Donald Trump foi repostada pelo principal conselheiro do Putin. E a mensagem é essa: o mundo logo entenderá. Então, muito em breve, o mundo que está nessa névoa, nessa Matrix, está realmente num estado deplorável, de ignorância, vai realmente ouvir e ver o esplendor da verdade. E nada, presta atenção, nada, absolutamente nada, pode impedir o que está por vir. Palavras do loirão. Robert Kennedy Jr. proíbe mandato de substâncias complicadas. A gente não pode nem usar o termo aqui para vocês. A coisa está andando. Então a DS de superfície, que atua não só nos Estados Unidos, mas também tem tentáculos no mundo inteiro, está sendo desmantelada. E é claro que os escuros vão tentar sabotar, eles estão desesperados, eles estão indo para o tudo ou nada, mas entenda, eles estão agonizando, ok? Essa aqui é a verdade. E estão usando as suas últimas cartadas. Cartadas essas bastante ferozes, mas são, porém, são as suas últimas cartadas. Esquerda espalha, melhor, globalismo espalha história falsa, que loirão está desencarnado. Que já foi refutado, inclusive o loirão fez um depoimento hoje, uma entrevista coletiva na Casa Branca. Aqui. Loirão ataca a teoria da conspiração, e essa de fato é a teoria da conspiração mesmo, distorcida enquanto vai ao campo de golfe com a neta Kai. O presidente Loirão foi visto indo jogar golfe com sua neta Kai Loirão, após falsas teorias de conspiração sobre sua saúde. Os escuros usando mesmo discurso, o mesmo expediente, né, da resistência, da 17ª letra do alfabeto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. 17ª letra do alfabeto, só que de forma invertida, subvertida. Que Loirão teria desencarnado, que agora ele é um clone. Apesar que tem pessoas que se dizem da Aliança da Terra que também estão replicando o mesmo discurso, ou melhor, agente de desinformação. Infelizmente. Lembrando que quem está divulgando esta mentira, essa fake news, é o Partido Democrata e os inimigos do Loirão. Pois é. O republicano de 79 anos foi visto no gramado sul da Casa Branca entrando com um veículo, com Kai, a sua netinha, de 18 anos, por volta das 8h45 da manhã, no sábado. Loirão usou uma roupa favorita de golfe na viagem à Virgínia, calças pretas com uma camisa polo branca e seu característico boné vermelho maga. Great American Reggae. Sua aparição ocorre após rumores infundados circularem online, alegando que Loirão estava doente ou até mesmo havia desencarnado. Pois é. E isto viralizou na internet. A especulação começou depois que vários repórteres da Casa Branca notaram que o presidente não tinha sido visto em público desde uma longa reunião de gabinete na terça-feira. E não tinha eventos agendados para o fim de semana. Aí começou toda essa foi a origem de toda esta especulação infundada. E os rumores infundados ganharam força depois que o vice-presidente J.D. Vance também pisou na bola aqui, não devia ter dito isso, disse
é que estava pronto para substituir Loirão se acontecesse uma tragédia. Aí isto foi a gota que faltava para começarem a disseminar esta desinformação. Que coisa. Meus amigos, é o que eu falo. Esse negócio... Não, porque o Loirão tá usando... Esse aqui é um ator usando máscara. Agora o Loirão foi desencarnado. É aquele negócio, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ou vice-versa. Essa aí. É isso que acontece. Infelizmente. Apesar de ter sido provado que esse negócio de máscara, por um agente da CIA, e isto é de esfera pública, já trouxe no canal para vocês, é algo obsoleto que nem é utilizado mais, que não engana mais ninguém. Não engana mais ninguém. Complicado. Né? Então a pessoa pega um factoide, sem base nenhuma, tirou uma foto, parece que tem uma dobra aqui no pescoço, pronto. Está usando máscara. Interessante que você viu, mas as pessoas que estão no seu entorno, ninguém percebe nada. Quer dizer, um absurdo. Lembrando que isso já não é mais utilizado pela CIA porque é algo obsoleto. Isso é provado. Inclusive tem matéria do Daily Mail. Já trouxe no canal as coisas, meus amigos. Para você se deter em factoide, em notícia falsa, se distrair e não ver o que tem que ser visto. Porque assim, quem pega o seu tempo e emprega o seu tempo em desinformação, obviamente que não vai usar esse mesmo tempo para informação verdadeira, para que algo que agregue de verdade. Essa é a tática dos escuros. E agora está mais do que comprovado. Lembrando que quem está disseminando esse tipo de coisa é o Partido Democrata, são os inimigos do Loirão. Michael Salla, postagem aqui dia 30 de agosto, 2 dias atrás, que é a primeira live do mês de setembro, e essa live promete muito. O presidente Loirão publicou isso novamente em sua conta, aqui na sua rede social. Observe a 17ª letra mais, na palma da mão. Tá aqui para vocês, esta é a postagem. Tá aqui. E isso tá bem claro aqui, né? Dá para ver, eu tô passando com o mouse. Pois bem, lembrando que a 17ª letra do alfabeto é um símbolo da resistência. Na palma da mão esquerda, Loirão está apontando que os chapéus brancos militares, é isso que ele quer dizer, com quem ele trabalha, tiveram sucesso nos bastidores, na limpeza da rede do Estado Profundo, ou seja, na rede de túneis, segundo o Dr. Michael Salla. Isso é perfeitamente plausível, tendo em vista as operações da Guarda Nacional no metrô em Washington, D.C., que já foi também abordado no canal. Estado Profundo, cabala capturista, tenho que mudar alguns termos aqui, tá, meus amigos? E controla os Estados Unidos e o mundo há muito tempo. E o mais interessante nessa postagem aqui é que o Loirão, olha só, isso não é, tudo aqui, meus amigos, tem significado. Isso é uma obviedade. Deixa bem claro aqui o mapa do Brasil. Brasil, Venezuela, que para ele é prioridade. Prioridade. Lembre-se o seguinte, o Brasil é o principal país da América Latina. Tá? Isso é fato. Se os Estados Unidos não estivessem preocupados com a questão do Brasil, não haveria essa operação militar na Venezuela. Venezuela está cercada. Inclusive o Madurinho está totalmente desesperado. Pediu socorro até mesmo para a ONU no Lu. É claro que não vai obter resposta. Não vai receber a ONU no Lu, não vai comprar briga com os Estados Unidos. Isso é certo, tá ok, meus amigos? Mas isso demonstra o desespero do Madurinho, que vai cair. Vão compreender isso. E vai cair junto um sistema escuso, que faz parte deste esquema. É um esquema transnacional. Tem que até mudar os termos aqui. E, caindo esse sistema, vai respingar, inevitavelmente, no nosso país. Inclusive, o Loirão já está negociando também com a China. Lembrando que os Estados Unidos é o principal consumidor, para quem não sabe, dos produtos da China. Então, a economia chinesa depende dos Estados Unidos. Isso é fato. Fato.
Tem gente que fala assim, mas o Brasil vai se entregar a sua economia, seu país para a China. Veja bem, entre Brasil e Estados Unidos, a China vai ficar com os Estados Unidos. Principalmente se chegar num acordo. Vamos supor que os Estados Unidos comecem a facilitar a vida da China. Olha, você vai poder vender tudo aqui com uma taxação baixa, ampla negociação, etc., que vai ser muito lucrativo. Então a China não vai deixar de lucrar 10 vezes mais para lucrar 2x. Eu posso lucrar 10x e eu vou lucrar 2x. É claro que ele vai preferir lucrar 10x. E aqui não é uma questão moral, é uma questão econômica. Estou deixando de lado a questão moral ideológica da equação. Estão compreendendo? E outra fonte de poder, presta atenção, que sustenta esse regime é a própria DS dos Estados Unidos. Então, entenda o seguinte, meus amigos, o Brasil é um puxadinho da DS americana. É um puxadinho, esse que é o fato. Então a DS americana sucumbindo, o que vai acontecer? Precisa ser muito inteligente para entender a consequência direta. Vai reverberar diretamente aqui no país tupiniquim. E quando o Loirão fez essa postagem emblemática, ele deixa isso explícito. Tá aqui para vocês, explícito. Porque ele deixa o mapa do Brasil. Vejam só, os Estados Unidos ficam um pouco aqui obscurecido, né? Inclusive está tampando aqui, praticamente nem aparece. O Canadá não aparece nada. Os Estados Unidos só uma parte. Porém, o Brasil fica aqui vistoso nessa postagem. Dando o destaque, tá em destaque, fato. E o Loirão fez isso de propósito. Compreenda isso de uma vez por todas, tá ok? Gratidão. Tem coisas que eu não posso dar maiores detalhes aqui numa live aberta, porque vivemos numa democracia relativa. Então, no nosso grupo do Telegram, porque é importante você entrar no nosso grupo do Telegram, que é totalmente gratuito. E lá você terá acesso a áudios exclusivos do canal Demis Viana Mundo Secreto. Tá ok, meus amigos? Pois bem. Mas para o bom entendedor, com certeza vai conseguir absorver, vai conseguir assimilar o meu recado. Pois bem. Vamos dar continuidade. General, fonte. Inclusive, quando eu me deparei com essa notícia aqui, meus amigos, eu vou ser sincero, uma confissão aqui minha para vocês. Eu pensei que era mentira. Falei, isso é mentira. Não, isso aqui é falso. Não é possível que isso seja verdade. Aí eu entrei na página do Kirill Dmitriev, que é um dos principais, se não um dos principais, isso é certeza, tá? Isso é indiscutível. Conselheiros de Vladimir Putin. Eu quero ver se isso é verdade mesmo. Verdade, ele postou mesmo, meus amigos. Eu não tô brincando. Ele repostou essa mensagem aqui do Loirão. Impressionante. Impressionante. Nada pode parar o que está por vir. E ele fala, este é o mesmo sentimento de Putin. Espetacular. Espetacular. Ele colocou aqui, olha só, esta postagem aqui, meus amigos, é de arrepiar. Kirill Dmitriev, um dos principais conselheiros de Putin. Aqui coloca a 17ª letra do alfabeto, mais aqui a bandeira do urso, aqui a mãos, um acordo e a bandeira dos Estados Unidos. Isso aqui fala muita coisa. Então, se você tem dúvida que existe uma aliança entre o urso e os Estados Unidos para que haja uma limpeza a nível global, é melhor você começar a reconsiderar e a rever os seus conceitos. Porque aqui está explícito. Explícito. E não precisa ser muito inteligente para interpretar isso daqui. Pois bem, meio cérebro já é suficiente. General, últimas notícias. O principal conselheiro de Putin afirmou uma nova aliança entre os Estados Unidos, só que tem gente que não tem nem meio cérebro, né? E aí fica complicado, né?
Tem só o amendoim mesmo. Aí acho que não vai conseguir captar a informação. Mas com meio cérebro já é o suficiente. Por isso que é importante você repassar esta informação. É muito importante, né, meus amigos? O principal conselheiro de Putin afirmou uma nova aliança entre Estados Unidos e Rússia, chamada de quê? Ou, melhor, isso mesmo, a 17ª letra do alfabeto. Pois é. Para quem não sabe, o Kirill Dmitriev é um empresário russo, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto, um fundo soberano, pelo menos de 10 bilhões de dólares, criado pelo governo russo para co-investir na economia da Rússia. E ele é um dos principais conselheiros do Putin. Incrível, realmente sensacional. E tá aqui para vocês, meus amigos, até aqui printei a postagem do Kirill Dmitriev. Impressionante, realmente de arrepiar. Enquanto isso aqui, Kirill Dmitriev, líder da Rússia, aqui, Kirill Dmitriev também postou, falando em Kirill Dmitriev, isto aparentemente parece contraditório, porque falou, não, nós estamos com os Estados Unidos para combater a DS mundial, os globalistas. Mas na sequência, veja, na sequência, se você pegar a postagem, é a postagem seguinte. Ele coloca isso aqui. Portanto, se você não tiver visão além do alcance, enxergar além da superfície, você não vai conseguir interpretar as coisas de forma correta. Prestem atenção. Líder do urso, dragão e também da Índia, conversando informalmente na cúpula da CCO, que é o Pacto de Xangai. Pois bem, e está aqui a fonte para vocês. Isso aqui é referente a esse assunto aqui. Putin, Xichao e Modi avançam com o pacto antidólar como novo banco aqui do Pacto da Organização, né, de Cooperação de Xangai. Prestem atenção. A estratégia de Xi está sendo usada para capitalizar o enfraquecimento do sistema de alianças dos Estados Unidos. Entenda, aliança dos Estados Unidos com aliança globalista. Você tem que entender isso, saber interpretar a coisa corretamente. O que ajuda a promover o pacto antidólar. A China já estabeleceu como uma nova segunda base de poder e está provando que Washington não tem mais poder de ditar decisões financeiras em todo o mundo. Alguém vai, com certeza, que fica ouvindo, geralmente, esses analistas de superfície, vai bugar o cérebro e falar, mas como assim? Porque na postagem anterior ele falou de um pacto entre Putin, veja que é o principal conselheiro do Putin, repostando aquela postagem fantástica do loirão que nada pode parar o que está por vir. E depois vem com essa postagem. Isso parece contraditório à primeira vista. Parece. Pois é. Prestem atenção. As taxas e tarifas como método de intimidação, porque é exatamente isso que o loirão está fazendo, usando, instrumentalizando o sistema globalista para o quê? Intimidar os próprios globalistas e pressão política são provisórias. O loirão não vai poder utilizar esse equipamento, essa ferramenta, por tempo indeterminado. E devem ser utilizados enquanto o dólar mantém o poder sobre as transações bancárias globais. No caso, o sistema SWIFT. Loirão sabe disso, pois esse sistema é controlado pelos globalistas para servir os interesses do globalismo. Então o loirão, hoje, ele pode utilizar isso, né, e redirecionar esta ferramenta para atingir os próprios globalistas, mas ele não pode fazer isso indefinidamente. Então o sistema financeiro tem que ser redefinido. Estão compreendendo? Por isso que o loirão está numa verdadeira corrida contra o tempo. Então ele tem prazo para realmente desmantelar todos os regimes opressores do mundo. Então tem tempo para fazer isso. Eu não sei quanto tempo ele vai ter, mas é pouco tempo. Talvez 3 meses, 6 meses. Não acho que vai além disso, não. Minha opinião. Ele não pode usar esse instrumento, esse sistema como brinquedinho, como arma de intimidação por tempo indeterminado. Pois é. O sistema foi adotado provisoriamente, mas não pode ser suspenso indefinidamente, já que as alianças condicionais em torno dele foram criadas pelos globalistas. Portanto, o loirão entende que terá que reformular o novo dólar lastro ouro,
Aliás, essa era uma das grandes propostas do próprio JFK no ano de 1963, reformular o dólar lastro-ouro, ou a criação de um novo dólar, e também dissolver o Fed na sequência, que é o Federal Reserve dos Estados Unidos, que é uma aberração. É um banco central privado, ele é meio privado, né? Uma mescla, né? Um híbrido. É um híbrido de privado, né, e público. É uma coisa meio doida. Na prática, é um banco central privado controlado pela BlackRock. Tá? Essa que é a verdade. Em seguida, dissolver o Fed americano. As alianças de sistemas alternativos de transação bancária são inevitáveis, tendo em vista uma mudança financeira em que o domínio da BlackRock sobre o rumor financeiro, ou seja, o rumo financeiro global, está sujeito à queda decisiva. Esse processo constitui uma revolução financeira a médio e a longo prazo. E se essa revolução financeira vai acontecer daqui 6, 7, 8 meses, obviamente que os outros países do mundo já estão se mobilizando para que isso aconteça. Estão compreendendo que é o caso, por exemplo, desse encontro entre o Xichao, o líder do dragão, do urso e também da Índia. Por isso, o Loirão tem pressa em tomar sua esfera de influência geopolítica com pressão sobre a Venezuela, a Nicarágua e reafirmar sua atuação, no caso aqui no país Tupiniquim, e também na União Europeia. A redefinição das finanças internacionais avança a passos largos. Compreenderam? Pois bem. Dando continuidade. Sombra de extra. Olha só, meus amigos, os escuros tentando se apropriar dos símbolos da resistência. Aqui está o governador da Califórnia. Ele imitou, aqui plagiou na maior cara de pau a postagem do Loirão. Está aqui ele, olha só. Aqui, a contrafação. Na maior cara de pau. Lembrando que esse senhor aqui destruiu o estado da Califórnia. Uma amiga minha esteve na Califórnia recentemente e parece ali a Cracolândia. Terrível. Né? Um monte de mendigo, um monte de pessoas, nem vou falar aqui para vocês, né? Nas ruas. Pois é. Sombra de extra. À medida, a equipe de Gavin Newsom, governador globalista da Califórnia, inimigo do Loirão, publicou uma foto dele junto com a imagem da 17ª letra do alfabeto, mas com as declarações: o mundo logo entenderá e nada pode impedir o que está por vir. Então os democratas estão se apoderando dos símbolos da resistência, dizendo o seguinte: não, porque o Loirão que é do mal, o Loirão usa máscara, e na verdade existe os militares, né, o mesmo discurso. Isso, nos bastidores vão tirar o Loirão do poder. Uma verdadeira inversão. E aqui, ó, política de medicação, essa mesmo de hipótese, copiado pela DS. Está aqui para vocês. Copiado pela DS. Para confundir a cabeça das pessoas. Urgente. O presidente Loirão está convocando as empresas incluindo, eu não posso nem falar o nome aqui, a Pfizer, né? Você conhece? Pfizer. E divulgaram todos os dados dos medicamentos contra a substância para provar se a operação velocidade de dobra foi realmente tão eficaz quanto anunciado. E está aqui a fonte para vocês. Loirão defende que farmacêuticas mostrem os dados da eficácia. Vão ter que provar. E se não provarem, vão ser responsabilizados. O cerco está se fechando de verdade. E não para por aí. General, Mac News, últimas notícias. O presidente da Venezuela, Madurinho, alega que 8 navios americanos que estão ali armados até os dentes com 1.200 mísseis. É isso mesmo, 1.200 mísseis. Estão apontados para a Venezuela. Aliás, a Venezuela está totalmente cercada. E ele que foi pedir ali socorro, no Lulu, me ajude. Pois é. Veja o tamanho do desespero. Isso aqui, meus amigos, é uma informação que pode ser verdade, pode.
não tem como confirmar, mas é bastante plausível. General, fonte, últimas notícias. Doutor Falso, tem que mudar o nome dele, tá? Não posso falar o nome dele aqui, mas tá aqui para vocês, tá? O nome verdadeiro dele vocês conhecem, muito bem. Doutor Falso. Isso, Doutor Falso, que era muito conhecido ali no ano 2020, 2021, onde fechou tudo. Vocês conhecem ele, né? Isso, Doutor Falso está supostamente escondido em Siena, Itália, de acordo com o Dr. Robert Malone. Então a fonte aqui é do Robert Malone, ok? Se é verdade ou não, não sabemos, mas é bastante plausível. General, Mac News. Últimas notícias. O presidente Loirão diz que quer, vai acontecer, que James Cameron e John Brennan sejam presos ao vivo na televisão. E tem que ser gravado na televisão, porque ambos, esses aqui, ambos os senhores, estiveram por trás da trama, da fake sobre o Russia Gate. E lembre-se que o Loirão também, quem acompanha o canal sabe muito bem, sugeriu também a detenção do Jorge Sorinhos. Que coisa, hein, meus amigos? Lembrando que uma detenção de um grande personagem da DS, segundo David Wilcock, seria o marco, o grande marco das detenções em massa no mundo inteiro. Parece que isso está muito próximo de acontecer. Profecia do Arcanjo Miguel. A gente falou no sábado sobre isso. Loirão pede a prisão de membros do Estado Profundo, como James Cameron e John Brennan, devido às suas ações traiçoeiras na farsa do Russia Gate. Que o Loirão estaria em conluio com o urso para fraudar o processo do pleito, essas coisas aí. Eles deveriam ser presos, detidos, porque são desonestos, segundo as palavras do Loirão, e foram pegos com a boca na botija. Disse ele, segundo o Daily Caller. Façam isso, o povo precisa de responsabilização. O cerco está se fechando, a casa está caindo. Lembrando o seguinte, meus amigos, quando a casa cair de verdade para a DS americana, as demais filiais, vocês têm que entender, eles têm filiais, têm puxadinhos em vários países do mundo, cai junto, na sequência, num verdadeiro efeito cascata. Cryo Dmitriev. Os Estados Unidos estão desenvolvendo algumas conscientizações sobre lavagem cerebral. A Matrix sistemática, realizada pela máquina de narrativas falsas. Organização sem fim lucrativo administrada por Arabella. Lembrando que é o principal organizador. Isso dessa organização é o Jorge Sorinhos. Isso. Recebeu 1,2 bilhões em contribuições anônimas em 2023. É muito dinheiro, hein? 1,2 bilhões. Além de 6,5 bilhões entre 2005 e 2021. É uma quantia exorbitante de doações. Sem falar que também recebe dinheiro do contribuinte norte-americano. General Mike Flynn, postagem aqui, meus amigos. Arabella Advisors e Alex Sorinhos são a mesma pessoa. Sim, verdade. Ele é o cara por trás dessa organização. E a Arabella Advisors controla bilhões de dólares dos contribuintes americanos há muitos anos. É como se fosse uma US8 2.0, que também é operada por instituições privadas. Pois é. Há muitos anos, examine esse gráfico por alguns segundos. Aqui tem olha quantas empresas, organizações, se você ver o gráfico aqui, meus amigos, estão envolvidas. É realmente não dá nem para contar, deve ter mais de 50 organizações diferentes. Há mais de 50, com certeza. Pois é. Algumas dezenas de organizações. Essas são organizações supostamente ligadas a este grupo. General Mike Flynn, postagem. É isso que os globalistas querem para a América. Colocou aqui a foto do capitão. Exatamente isso. Como um aviso. É isso que eles querem para nós. Eles sabem que não foram longe o suficiente com o Loirão. Desta vez, da próxima vez, não cometerão o mesmo erro. E fala aqui, viva ao capitão, viva ao Brasil.
É bem interessante essa postagem aqui do general Mike Flynn. Bem interessante mesmo, e bastante oportuna, para dizer o mínimo. E é verdade, meus amigos. Quando eu falei para vocês que aqui era um laboratório, um laboratório da DS americana, experimental, de algo que poderia ser aplicado no mundo inteiro, teve gente que ficou assim, será mesmo? Pois bem, quem está dizendo agora é o general Flynn, confirmando a tese do canal Demis Viana Mundo Secreto. Agora, entenda uma coisa. Quem colocou o nosso país, o país tupiniquim, nessa situação deplorável foi justamente esses senhores. Foi justamente essas instituições. Por isso que se elas caírem, sucumbirem, haverá um efeito imediato, que será visto e vai reverberar no mundo inteiro. Lembrando, meus amigos, que o Brasil será um marco da grande mudança, da queda da DS do mundo inteiro. Por isso que o Brasil é prioridade. Por que vocês acham que o Loirão colocou ali em destaque na sua foto, fazendo alusão ali, nada poderá deter, nada poderá parar o que está por vir, dando em destaque nossa nação? Pois é. Enquanto isso, meus amigos, a meditação é algo relativo também. Obviamente, você pode se conectar com coisas positivas e com coisas negativas. Lembrando que a mesma metodologia para invocar ou entrar em contato com consciências superiores também pode ser subvertida para entrar em contato com consciências negativas, extrafísicas. O canal fala sobre isso, inclusive o Ross Contact também falando, Jake Barber, várias personalidades, grandes pesquisadores do mundo, e agora está mais que comprovado. Pois é, está aqui. O Supremo Tribunal terá yoga para evitar estresse. Um dia antes, aqui, isso que foi postado, ou seja, foi na segunda-feira, do julgamento do capitão. Interessante, né? O que será que eles vão se conectar? Uma boa pergunta. O que vocês acham? Meditação é uma forma de conexão. E geralmente é em busca do eu superior. Só que às vezes também pode se encontrar com o eu inferior, com o lado escuro da força. Também é possível. Agora, o interessante é que a modalidade escolhida, Raja Yoga, ironicamente, a descrição da técnica parece ter sido feita sob medida para o momento. Supostamente, a meditação, dizem os manuais, ajuda a gerir conflitos internos e externos e lidar com sentimentos de culpa e ódio. Que coisa. E promover respostas mais adequadas diante de situações desafiadoras. Ora, se existe palco em que culpa e ódio, conflito e tensões se misturam em doses cavalares, é justamente com este julgamento. Sem sombra de dúvida. Pois é. Urgente. O presidente Loirão disse a Daily Caller que o lobby de Israel está perdendo influência sobre o Congresso dos Estados Unidos. Até que, enfim, inclusive, isso foi uma exigência da deputada Major Taylor Greene, e parece que está acontecendo. Lembrando que este lobby também foi um dos responsáveis pelo cancelamento do JFK, segundo vários pesquisadores e investigadores também. Pois é, isso vai acabar. Loirão, e sabe que tem gente que nega isso, tem acontecido, são negacionistas. Tem gente que nega, por exemplo, aquele horror que aconteceu no segundo confronto mundial foi uma mentira. E foi mais claro que foi, isso é óbvio, existem provas históricas incontestáveis. Tenham acontecido. Então, eles vão ter que acabar com esta batalha, mas isso está prejudicando Israel, não há dúvida. Eles podem estar vencendo a batalha, mas não estão vencendo o mundo das relações públicas. Sabe, é isso que está prejudicando. Mas Israel era o lobby mais forte que já existiu há 15 anos. E agora está sendo prejudicado, especialmente no Congresso. Interessante. Loirão, o lobby israelense tinha controle total do Congresso dos Estados Unidos. O lobby mais forte do Congresso de qualquer coisa, ou entidade, ou de qualquer empresa, corporação ou Estado. Hoje não tem um lobby tão forte assim. Por certo, isso é óbvio. Ação direta da aliança, lembrando que existe um tentáculo
da DS bastante robusto. Isso, infelizmente, do Serviço Espacial do Mal dos Estados Unidos, assim como de Israel. É claro que existem os chapéus brancos também em ambos os lados. É só ver, por exemplo, Rainha Eshed, que falou do loirão, que tem contato com a Federação Galáctica de Mundos no ano de 2019. Aqui, fonte para vocês, Russia Today News. E falando em seres negativos, em conexão, presta atenção nesse documento desclassificado da CIA. E deu um trabalhão, meus amigos, para decifrar isso aqui, tá? Porque é um palavreado técnico, relatório de agência de inteligência, não é fácil, não, mas eu consegui decifrar para os senhores e para as senhoras. E o conteúdo é simplesmente de cair da cadeira, tá? De cair da cadeira. Polo da Verdade confirma tudo que eu tenho falado aqui no canal para vocês. E agora, um documento desclassificado da agência de 3 letras, aqui pela Lei de Liberdade de Informação da FOIA. Veio à tona, com informações bombásticas. Prestem atenção. Se você tinha dúvida que os escuros invocam seres negativos, se você tinha alguma dúvida, com certeza suas dúvidas vão desaparecer nesse momento. Presta atenção. Em um documento desclassificado da agência de 3 letras, foi mencionado que a agência de 3 letras trabalhou com bruxas. Eu não estou brincando, não. É isso mesmo que está no relatório. Bruxas, médiums e xamãs reais. Até mesmo entidades demoníacas. Do capiroto, aqui. Entidades do capiroto extrafísicas. Para estudar habilidades psiônicas como telepatia. Que coisa, não? Impressionante. Isso aqui é uma confissão. É uma confissão. Esse documento desclassificado é uma confissão que, de fato, os escuros trabalham com seres extrafísicos, com entidades espirituais. E quando o Ross Contract fala que estamos vivenciando uma batalha espiritual, está mais que confirmado. Isso é também corroborado pelo Dr. Steve Greer e o Jake Barber, com provas. E eu estou mostrando aqui provas. Uma prova praticamente irrefutável. Programa psiônico da agência 3 letras, além do desclassificado. Está aqui para vocês. Trabalhou com médiums, visualizadores remotos, telepatas, uso de alucinógenos, substâncias, para ativar a glândula pineal de forma artificial. Por isso que o Dr. Greer condena esse tipo de coisa. Para aprimorar habilidades psi, envolvimento com xamãs, magia ritual para coleta de dados. Mas isso é superficial. Aqui está o que continua por trás da cortina. Entidades extrafísicas, está no documento, está nesse documento aqui, meus amigos. Não estou brincando, não. Está aqui. Está aqui. Você acha esse documento inteiro no canal do Telegram. Eu postei lá. Entidades extrafísicas engajadas, invocadas nesses programas via uma interface com médiums. No caso, seres das sombras. Seres extrafísicos do mal. E bruxos e bruxas com linguagem ancestral. E não seriam entidades do mal no sentido folclórico, e nem espíritos inferiores da esfera terrestre espiritual, como obsessores desencarnados. Não. Não pense que é um obsessor desencarnado, que você acha numa sessão espírita. É algo bem pior que isso. Mas seres transdimensionais, oriundos de outras dimensões físicas e espirituais, ou seja, de um mundo paralelo. Interface de espelho de sombra, CMI, também está nesse documento desclassificado, consta no documento desclassificado. A IA de caixa preta desclassificada, que monitora a ressonância psiônica entre sujeito e loops de feedback interdimensionais, a agência 3 letras emparelhou xamãs mais clarividentes e os colocou em um campo magnético toroidal para mapear as interrupções da rede da alma. Quando o sujeito fazia contato com inteligências externas do mal, tipicamente na banda teta de 4.6 Hz, a IA capturava essa forma de onda e retransmitia para outros agentes para visões de segunda mão. Então era uma retransmissão de informação, como uma espécie de Wi-Fi psiônico, para que os outros médiums do mal também pudessem receber a mensagem do ser do capiroto. É aqui, meus amigos.
Isso, do capiroto. Isso aqui lembra bastante a pirâmide de cristal descoberta no Triângulo das Bermudas no ano de 2012, pelo Dr. Ray Brown. Inclusive, o próprio irmão do... Agora esqueci o nome dele, do Dan Willis, trabalhou diretamente ao lado do Dr. Ray Brown. E ele esteve nessa pirâmide de cristal, onde ele viu 7 cadeiras usando uma bola de cristal e o cristal Tuaoi, que foi mencionado pelo Edgar Cayce, como uma forma de quê? De compartilhar pensamentos. Interessante, só que aqui é uma metodologia semelhante, similar, só que para compartilhar uma consciência do mal, né, do capeta, do capiroto, né, isso para os demais agentes da inteligência dos Estados Unidos. Unidade de Combate Psi-Éter, 1993-1999. Divisão especial criada para treinar agentes em combate fora do corpo. Agentes de combate no mundo astral. Imagine vocês, a CIA tem agentes de combate no mundo astral, confirmando o Preston Nichols. Então isso aqui não é mais um conto, isso aqui é um fato. Sabotagem astral e defesas psicotrônicas. Eles usavam bruxas codificadas por linhagem de sangue, lembrando que as sacerdotisas são de linhagem de sangue. Tem esse dom especial. E alguns agentes psíquicos para roubar, drenar a força vital quando você está dormindo na sua casa. E determinando alvos e colocando anexos de controle do comportamento. Eliette estava tão procurando sobre anexos, né, Eliette? Agora apareceu no documento da CIA. Pois é, comprovando todas as nossas teses. Está aqui para vocês. Daí que surgem os sucubos e os incubos. Por isso que a gente bate na tecla da união sagrada, que é uma forma de se proteger desse tipo de coisa. É alta vibração, meditação, pois é. A programação astral é quando você desenha o espírito, um ser astral, a essência do ser que não é física. Todos nós deixamos o corpo à noite, para quem não sabe. Todo mundo dá um passeio astral. E é aí que esses agentes vão tentar o quê? É a abdução astral. Preston Nichols falava isso. No tempo falava, não, você tá maluco, 1995, agora tá aprovado. A abdução astral, para drenar a sua energia, como vampiros. O corpo à noite, quando fazem viagens astrais, percebe que você está sonhando, então assumir a consciência. Nesse estado é uma antiga técnica oculta que hoje é popularmente chamada de sonho lúcido. As abduções astrais são, na verdade, abduções energéticas. Estou pegando o texto do Preston Nichols, denunciante do projeto Montauk. Os alienígenas, às vezes, simplesmente querem examinar nosso nível de energia. Aqui está se referindo aos seres extrafísicos do mal, referidos no mesmo documento da CIA. Eles podem verificar nossos sinais vitais ou fazer uma leitura do nosso corpo energético e compará-lo com uma última vez que fomos abduzidos. Eles também podem nos programar para fazer ou dizer o que eles querem. Ou seja, podem induzir o seu comportamento. E podem também programar a sua mente para você fazer as mesmas coisas. Por isso que tem pessoas que casaram 3 vezes, 4 vezes, e sempre acham pessoas com o mesmo padrão de comportamento. Sempre o homem traidor. Programação mental está aqui provado. A programação astral foi e é usada com muita frequência em Montauk. Parece que não é só em Montauk, não. Está aqui no documento também desclassificado. Que acabou de sair. Pois é. Doutora Ivy Logan, vão ter que engolir a senhora agora. Todo mundo que duvidava. Tá aqui, provado. Ivy Logan, autor do livro Lado Negro do Cupido e Love Bite, A Mordida do Amor. Ivy Logan, autora, pesquisadora, psicóloga, em parceria com o trabalho da falecida doutora Carla Tanner, entrevistou mais de 2.000 pessoas que foram submetidas a sequestros astrais e físicos por seres extradimensionais negativos. O estudo aponta que o principal objetivo desses seres é provocar a desunião entre o masculino e o feminino. Explorando traumas de infância como porta de entrada, essas entidades criam ligações amorosas artificiais. Artificiais, para destruir a sua vida. Lembrando que os seres negativos vivem o quê? Da discórdia, do ódio. Pois é. E para eles é um prato, é um banquete. Um verdadeiro banquete. Relacionamentos tóxicos é um banquete para seres negativos. Resultando frequentemente em obsessão,
obsessão, exaustão energética e confusão para as vítimas. Pois é. Quanto maior o número de pessoas envolvidas em paixões compulsivas e relacionamentos tóxicos, maior se torna o campo de ação desses seres. A união e o amor entre os casais, assim como relacionamentos maduros e positivos, são os principais antídotos para neutralizá-los. Esse fenômeno é amplamente conhecido como love bite, mordida do amor. Impressionante. Recrutamento baseado em linhagem. Vamos continuar aqui com o documento, porque esse documento é realmente impressionante. E eu levei quase que acho que umas 6 horas para conseguir decifrar ele, tá, meus amigos? E resumir para vocês. Recrutamento baseado em linhagens. Famílias dotadas, rastreadas através de gerações bruxas do leste europeu, são as preferidas, tá? Escolhidas nesses projetos. Xamãs siberianos, caminhantes dos sonhos nativos americanos também são recrutados, são chamados de walk-ins, de almas de Líria. Seus filhos eram matriculados em campos de pesquisa, como a linhagem de sangue, eles iam atrás da linhagem dessas pessoas que tinham essas habilidades e visavam os pequeninos. Voltado para frente, que eram, na verdade, laboratórios psíquicos, onde eram treinados em bases secretas. Então a pessoa levava o seu filhinho para a escola. Isso é bem típico do projeto Milab. Existem vários denunciantes, tá, meus amigos? Que confirmam isso. O próprio David Wilcock traz vários exemplos. Então o pequenino vai para a escola, ele pensa que está na escola, aí ele é levado para um local subterrâneo nessa mesma escola. Aí ele é submetido a essas práticas, as memórias são apagadas e a vida segue. Foi mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com a Rebecca Rose. Andrew Baziar, quando eram pequeninos, é assim que eles acabam recrutando esses pequenos. É assim que eles são aliciados. Eram procurados pequeninos de linhagem da Atlântida, ou híbridos com alta concentração de cristais na pineal. Pois é. Esses híbridos e essas linhagens específicas têm uma concentração maior de cristais na pineal, por isso que eles eram alvos, por isso que eles eram procurados. Interessante. A glândula pineal humana contém microcristais, especialmente cristais de calcite, que são encontrados em quantidades maiores nos pequenos e diminuem com a idade. É por isso que eles gostavam de usar os pequenos nesses projetos. Agora vem a parte mais macabra. Presta atenção nisso aqui. Interface de entidade com... Não dá para falar esse nome aqui. Entidades do capiroto. Extrafísicas. Aqui. O que realmente significa? O termo capiroto era uma gíria nos arquivos de operações. Uma gíria. Nos arquivos da inteligência. Dos escuros. O nome próprio para consciências inorgânicas que carecem de ressonância emocional e imitavam a intenção por meio de espelhamento predatório. Olha só. Essas entidades vinham frequentemente de zonas de vazio de frequência. Eram controladas por meio de amarras de sacrifício. Sim, exatamente o que você está ouvindo. Substância do líquido vermelho. Eram usadas porque daí eles iriam atuar com mais predominância, vamos colocar dessa forma para vocês, na nossa realidade. Está tudo isso no documento desclassificado. De operações de nível inferior antes de 2003. Por isso que na antiguidade eles gostavam de fazer esse tipo de coisa. Sacrifício de substância vermelha. Pois é. Complicado. Agora vamos para as boas notícias, as boas novas. A batalha espiritual, meus amigos, por isso que a dama está atuando aqui, por isso que o Chris Betts falou, nós estamos vivenciando uma batalha espiritual. Tem também, meus amigos, agora que esqueci o nome dele, é o Cliff High, que usa linguagem preditiva, também confirma que estamos vivenciando uma batalha espiritual. E os seres positivos, nos próximos, a partir de outubro, tem uma conexão com 3 Atlas. A partir de outubro desse ano, irão interagir com a população através de sonhos lúcidos, telepatia, visões. Então, dependendo de cada um, terá um contato com esses seres extrafísicos positivos. E será um convite.
um convite para o despertar da consciência. Isso vai acontecer no mundo inteiro e vai se intensificar mais até chegar no dia 5/4/2026, que será o ápice. O ápice. E aqui eu vou mostrar diversas fontes, eu não tirei isso da minha cabeça não, várias fontes fidedignas que confirmam isso. Inclusive grandes especialistas e até mesmo geofísicos confirmando que isso vai acontecer. Uma espécie de convite para que a humanidade entenda que você é muito mais do que um corpo. Que a sua mente, a sua consciência pode ter acesso a consciências superiores. E que você pode alterar a realidade. E os governos não querem isso. Jake Biber foi bem claro na entrevista, junto com o Ross Contart. Porque a partir do momento que a população souber que existe algo espiritual, que a nossa consciência pode entrar em contato com outras dimensões e outras realidades, e com seres hiperdimensionais, o governo será obrigado, e todas as instituições do mundo vão ter que revelar o grande segredo. Isso vai ser uma revolução. Uma grande revolução, que não pode ser parada por ninguém. Dr. Michael Salla. Agora que a criminalidade em Washington DC foi drasticamente reduzida, verdade, uma paz e tranquilidade agora em Washington, as redes clandestinas que fazem esses rituais de invocação, que foi citado para vocês nesse documento, foram expurgadas. Após a chegada das forças federais à cidade, o presidente Loirão está voltando a sua atenção para outras cidades com alta criminalidade, como Nova York, Chicago, Los Angeles e Baltimore. Vai ser uma limpeza geral. Todas possuem redes clandestinas de túneis do capiroto, que invocam seres extrafísicos negativos. Com as mesmas características de Washington DC, prontas para serem expurgadas pelas forças federais, agindo em uníssono com grupos de ETs positivos extradimensionais. E os ETs aqui como o nórdico interdimensional que entrou em contato com o JP, é só ver a nossa última edição, de sábado. É só linkar os pontos. Aliás, aqui uma live é continuação da outra. Como se fossem módulos. Duvida? Veja aqui a entrevista do Dr. Michael Salla no canal do Clayton Morris, que foi ex-âncora da Fox News. Loirão, através da federalização da polícia do metrô de Washington, D.C., e da intervenção militar, está combatendo redes do capiroto, subterrâneas, que comprometem funcionários públicos. O orador principal, o Dr. Michael Salla, sugere que tribunais militares secretos, é isso que o Michael Salla disse nessa entrevista, que inclusive você acha aqui no YouTube, estão sendo usados para processar esses indivíduos, uma vez que o sistema judicial civil foi infiltrado. E isto não é uma mera especulação. De fato, meus amigos, existe o tribunal militar, esteve presente em Washington, D.C. Daqui a pouco eu vou mostrar a fonte para vocês. Está acontecendo. E nós temos as evidências. Não é especulação. Não é uma postagem. Não é algo que simplesmente você tem que confiar em mim. Nós temos fatos e esses fatos serão apresentados. Então, a lei de organizações corruptas e de influência por extorsionários, a lei RICO, que investiga a máfia, está sendo amplamente utilizada nos Estados Unidos através do Loirão. E existe também uma similar à lei RICO, só que é militar, que é muito mais confiável. Começa os tribunais militares de Loirão contra as forças do capiroto em Washington, D.C. E tá aqui a fonte para vocês. Loirão anuncia que irá federalizar a polícia de Washington. Entenda a intervenção na capital dos Estados Unidos. E essa intervenção vai se estender, segundo o David Wilcock, mostrei a fonte, está confirmado, possivelmente em mais 19 estados americanos.
Os tribunais militares estão sendo utilizados em Washington, D.C. como parte de uma operação para limpar a rede do capiroto subterrânea e combater a criminalidade, incluindo a corrupção de funcionários públicos. O presidente Loirão iniciou a federalização da Polícia Metropolitana de Washington, D.C. e conforme o próprio Dr. Michael Salla, envolve essa limpeza. A presença da Guarda Nacional federalizada em Washington, D.C. é atribuída à queda significativa da criminalidade da cidade. Isso é totalmente constatável. Oficiais comprometidos. Redes do capiroto operam há décadas, comprometendo funcionários de todos os ramos do governo, incluindo o judiciário. Muitos juízes civis estão comprometidos ou sob investigação, tornando o sistema judicial normal de superfície incapaz de julgar de forma assertiva esses casos. Interessante, bem interessante mesmo. Está tendo uma verdadeira intervenção nos Estados Unidos que vai reverberar no mundo inteiro. Razões para a utilização de tribunais militares. Presta atenção. Juízes comprometidos. O sistema judicial civil normal não pode operar eficazmente no julgamento de capitoristas apreendidos, porque muitos juízes estariam comprometidos, em alguns casos, eles próprios, sob investigação. Aí fica difícil. E eles mesmos seriam invocadores desses seres. Não é possível confiar que os próprios capitoristas que controlam o Washington, D.C. processem seus pares. Claro que não. Claro que não. É lógico que não vai funcionar. Punições mais rigorosas. As penas dos tribunais civis para sedição, traição são de, no mínimo, 20 anos de prisão, ok? Ou multa. No entanto, aqui, Código Uniforme de Justiça Militar, UCMJ, prevê a pena de desencarne para pessoas condenadas por sedição ou traição. Acredita-se que a justiça só pode ser alcançada através dessas penalidades mais rigorosas. Tá? Inclusive, todas essas informações do Michael Salla eu fui procurar no Google, tudo confirmado, tá? Tudo verificado. Tá aqui para vocês, meus amigos. Código de Justiça Militar dos Estados Unidos. Exceção à norma. Normalmente, o CMJ não se aplica a civis. Só que tem algumas exceções, tá? A menos que a lei marcial tenha sido declarada, só que de forma furtiva. Isso, velada. Pode ser uma possibilidade, tá? Não estou confirmando nada, mas é uma possibilidade. Tenha sido declarada de forma velada, como na situação atual dos Estados Unidos, quando os tribunais judiciais normais não conseguem funcionar adequadamente para esses casos. Integridade militar. Acredito que o setor militar é o único ramo com oficiais que foram minuciosamente verificados, aprovados, que não possuem laços com essas redes do capiroto. Por isso, o militar é visto como uma forma de prosseguir, segundo o doutor Michael Salla, isto nos Estados Unidos. Oficiais, JAG, tá? JAG, no caso, adjunto advogado general, ou seja, advogados militares dentro das Forças Armadas, foram convocados ao Washington, D.C. Você sabia disso? Advogados militares, promotores militares foram convocados para o Washington, D.C., ser oficial, para auxiliar na acusação, que torna esta visão ainda mais consistente. Reforça essa tese, no caso do Dr. Michael Salla. De fato, isso aqui é verificado, tá, meus amigos? Isso aqui é verdade. Muitos advogados e promotores militares foram convocados para atuar em Washington, D.C. Embora esses advogados militares sejam apresentados como lidando com carga de trabalho, de crimes menores na cidade, pelo menos isso oficialmente, essa é a notícia de capa, isso é considerado uma cobertura para crimes do capiroto mais profundo. A prefeitura de D.C. já admitiu que a criminalidade despencou na cidade, graças à federalização e à presença da Guarda Nacional. Acabou a criminalidade. E das tropas militares dos Estados Unidos, a presença de oficiais lidam com crimes DEC não está sendo amplamente divulgada na mídia, no caso dos advogados e promotores militares. Se a operação em Washington, D.C. for bem sucedida, e pelo visto foi bem sucedida, o mesmo padrão da Guarda Nacional e dos
advogados e juízes militares, lidando com crimes menores para encobrir a limpeza dos capirotos. Poderá ser replicado em outras grandes cidades. Cogite-se oficialmente que o programa se estenda a 19 estados americanos. Tá? Isso é fato, totalmente verificado. Agora, se você duvida que o Washington DC foi feita para invocar seres negativos, agora você vai se surpreender e cair da cadeira. O acobertamento. Por exemplo, esse livro aqui. Está aqui para vocês na tela. Franklin. O acobertamento de Franklin. Tá? Em português seria isso. The Frank Cover Up. Foi documentado pelo jornalista e senador estadual de Nebraska, John DeCamp, em seu livro com o mesmo nome. Os principais pontos sobre o acobertamento de Frank são, presta atenção, descoberta. John DeCamp revelou evidências extensivas de que jovens, garotos, do Nebraska, estavam sendo levados para Washington, D.C., em operações, e esses jovens, vocês entenderam, eram usados em operações de armadilhas, de chantagem, contra membros do Congresso ou altos funcionários públicos. Os eventos eram gravados em fita. Vocês entenderam, né? É claro que eles não estavam fazendo coisa muito bonita ali. Coisas comprometedoras. Chantagem e manipulação. As gravações eram então usadas para manipular ou chantagear seus funcionários para que fizessem o que os captoristas desejavam. E isso consta nesse livro Denúncia. Tá? Denúncia, com fatos. E aqui foi um senador que escreveu, que dá ainda mais credibilidade a essa denúncia, porque é um livro que tem como intenção expor para o mundo essas barbaridades. Condicionamento dos jovens. Os jovens eram condicionados através de práticas de abuso, ritual do capiroto. Isso incluía uma cerimônia onde eles eram desencarnados, um deles era desencarnado, e servindo como refeição, sendo os outros obrigados a consumir a parte do que foi dessa para pior, ou melhor. E que treinava para obedecer todas as ordens durante as operações. Esse tipo de trauma fazia com que eles fossem obedientes e não questionassem as ordens dos seus manipuladores. Pois é, tudo isso consta nesse livro. É interessante. E falta de ação. Embora John DeCamp tenha documentado tudo, com provas claras de que isso estava acontecendo, ninguém realmente investigou ou agiu sobre o que descobriu. Incrivelmente, foi ignorado. Acredite que esse caso seja um exemplo da profundidade do capirotismo em Washington, D.C., e da corrupção que compromete funcionários públicos, justificando a necessidade de ações como os tribunais militares para lidar com essas barbaridades. Agora, você duvida? Presta atenção aqui. Ruas de Washington, D.C. retratam um pentagrama invertido ao lado de uma esquadrilha de esquadro e compasso, que é o símbolo da maçonaria, que sobrepõe a uma cruz invertida. Impressionante. Tá aqui para vocês. Incrível. E eles utilizam linhas-lei também. Isso aqui é uma forma, eles mesmos falam, vou mostrar para vocês, de invocar seres negativos. Há uma vórtice negativa utilizando linhas-lei e arquitetura para criar uma ponte negativa para a invocação de seres negativos em Washington, D.C. E dá para ver claramente aqui. Olha só isso aqui, meus amigos. Impressionante. Isso, se você linkar as principais construções em Washington, vai dar um pentagrama invertido. Inclusive a Casa Branca e o Congresso. A capital federal dos Estados Unidos, o centro governamental de Washington, foi engenhosamente projetado em 1791 pelo arquiteto e engenheiro civil franco-maçom americano Pierre Peter Charles L. Enfant, 1754-1825. Ele planejou mais do que apenas ruas, avenidas, edifícios públicos. Planejou usar o layout do centro governamental para ocultar certos símbolos mágicos, com significado engenhosamente codificado nos próprios traços geométricos. Impressionante. Eliphas Levi, em sua obra
Aqui para vocês, Dogma e Ritual de Alta Magia, de 1854, escreveu, prestem atenção. Um pentagrama invertido com duas pontas projetadas para cima, que é exatamente o que está ali em Washington DC, é um símbolo do mal e atrai forças sinistras porque subverte a ordem correta das coisas e demonstra o triunfo da matéria sobre o espírito. É o bode da luxúria atacando o céu, com seus chifres, um sinal execrado pelos iniciados. Interessante, bem impressionante. E tem mais ainda. Segundo o Marco Sala, tá, meus amigos? E também tem fontes aqui que comprovam isso. A maçonaria é porta de entrada para vários níveis de sociedades secretas macabras. Lembrando que a maçonaria foi infiltrada pelos escuros a partir do final do século XVIII. Não estou dizendo aqui que todo maçom faz isso, tá? Vou frisar aqui que também existem ramos da maçonaria que são benevolentes. Mas, porém, a maçonaria, isso é fato, foi infiltrada pelos escuros no século XVIII. Que abriu mais tarde, abriu alas para a formação da Caveira e Ossos, por exemplo, Bohemia Club e da Golden Dawn, e etc. Iniciação secreta do 33º grau. No 33º grau, há uma iniciação secreta para níveis de acesso de sociedades e ritos elevados que depende da aprovação de um teste. Nesse teste, no caso, o iniciado é apresentado uma cópia da Bíblia e é solicitado profaná-la de alguma forma, como cuspir nela, por exemplo, pisotear, coisas desse gênero, coisas do gênero. Se o iniciado profana a Bíblia, ele passa no teste e pode então prosseguir para as ordens superiores, do 34º, 35º e além. Se, por exemplo, o iniciado se recusa a profanar a Bíblia, afirmando que adora, ele é parabenizado por ser um bom iniciado, do 33º grau do rito escocês, para a vida, mas não avança para os níveis e outras portas das sociedades secretas mais altos, ficando no limite da maçonaria. Observação. Existem maçons judeus, muçulmanos e adeptos do hinduísmo, ok? E cada um deverá profanar seu livro sagrado. No caso do judaísmo, a Torá, o muçulmano, o Alcorão e assim por diante. Se for o hindu, o livro de Vedas hindu, de acordo com o seu credo religioso. Se for judeu, a Torá, islâmico, o Alcorão e assim por diante. Na prática, meus queridos, é um teste moral, onde a pessoa se dispõe a fazer qualquer coisa pelo poder. Na prática é isso. Então, é uma questão psicológica. Bem interessante. Aqui, meus amigos, isso aqui é a primeira parte. Aqui, post do Rony Vernet. Nossa, ChatGPT acordou escuro hoje. Acabei de mandar ele desenhar a teoria de que inteligências não humanas são interdimensionais, entrando em nossa realidade através de portais que rompem a membrana com o nosso mundo, e o ChatGPT interpretou isso como uma entrada de seres negativos. Só colocou um ser de luz aqui do lado, né? Bem interessante. Ex-agente da CIA, o Jimmy Sullivan, tá aqui ele. Existe toda uma outra realidade à nossa volta que simplesmente não temos capacidade de ver. Segundo ele, existe uma força lá fora que pode controlar o nosso ambiente, que pode colocar pensamento nas nossas cabeças. De fato, o senhor Semivan já tinha afirmado anteriormente que os OVNIs avistados pela Marinha são de outro mundo. Ele fez afirmações chocantes sobre objetos voadores não identificados nunca numa entrevista com James Ladole, dizendo que a ocorrência pode ser assustadora, especialmente para pequeninos. Interessante. Tucker Carlson, também ex-âncora da Fox News, um dos maiores influenciadores do mundo, afirma que um ataque de demônio o deixou sangrando na cama. Ele foi atacado por agentes psiônicos. Segundo ele, está aqui. Em conluio com essas entidades extrafísicas negativas. Tucker Carlson, ex-apresentador de bate-papo político da CNN, da Fox News, diz que foi fisicamente atacado por um ser das trevas. Porque eu não gosto de usar esse termo aqui. Há 1 ano e meio, em um ataque que, segundo ele, deixou sangrando com cicatrizes de marcas de garras. Lembrando que esses seres, em circunstâncias específicas, segundo o próprio Dr. Steve Greer, isso já foi documentado, inclusive, no rancho Bradshaw e no rancho Skinwalker, podem se materializar temporariamente.
também existe outro exemplo também, que é o do Projeto Montauk, onde a besta de Ide destruiu a base Montauk em 1983. Sim, Tucker Carlson fez comentários sobre algo que ele descreveu como do capiroto, incluindo a alegação de que armas nucleares são uma criação do capiroto. E é bem possível mesmo, porque essas armas nucleares, além de ter um poder de destruição, podem também interferir em densidades e dimensões. E lembrando, que todos os seres positivos admoestaram os governos, inclusive o comando Ashtar, para parar com esses brinquedinhos. Podem ocorrer mesmo em lares, de acordo com The Guardian. Ele também mencionou que a tecnologia nuclear foi inventada por por demônios. Em um contexto mais amplo, Carlson fez declarações controversas sobre diversos temas, incluindo a associação de brinquedinhos núcleo com forças não humanas. E a alegação de que os militares dos Estados Unidos atacam a população cristã desde o fim da Segunda Batalha Mundial. Faz sentido. OVNIs são pilotados por entidades espirituais, diz famoso repórter. Os OVNIs e seus pilotos podem não ser extraterrestres de um planeta distante, mas entidades espirituais, no caso extrafísicas ou interdimensionais, que habitam a Terra há tanto tempo quanto a própria humanidade. Eles são daqui e estão aqui há milhares de anos, seja lá o que forem. E está bastante claro para mim que eles são entidades espirituais, seja lá o que isso signifique. Interessante. Shadow Ezra. Tucker Carlson afirma que o governo dos Estados Unidos está sendo controlado por seres e forças sobrenaturais, que operam nos bastidores. Ele afirma que a principal missão deles é impedir que você acredite no sobrenatural. Verdade. Assim eles podem controlar melhor. Porque eles acreditam que servem abertamente. Segundo Carlson, essas entidades existem em forma física e se infiltram em governos, mídia, instituições globais e estão travando uma guerra total contra a fé em Deus. Bem interessante. Bem interessante. Bom, meus amigos, isso aqui eu vou deixar para outra ocasião. Tá? Eu vou linkar essa informação. Tá? Eu não vou passar aqui do 3i Atlas, porque vai ficar muito comprido. Mas com certeza essa última informação, essa última entrevista do Jake Barber com o Ross Contert vai casar aqui, vai cair como uma luva. Prestem atenção nisso aqui, porque isso aqui é de arrepiar. Prestem atenção. Eu peço que você preste atenção. Estamos vivendo uma batalha espiritual. A última grande batalha entre as forças da luz e as forças das trevas. Isso é literal. Não são meras palavras jogadas ao vento. Prestem atenção. O fenômeno UAP, que é a sigla para fenômenos anômalos não identificados. Agora não é mais OVNI, agora é UAP. Pois é. Está cada vez mais sendo interpretado como um evento de natureza espiritual. Quem está dizendo isso é o Ross Contert e o Jake Barber. Lembrando que o Jake Barber é o cabeça do Instituto Skywatcher, que tem como intenção um contato direto e aberto com as entidades interdimensionais. Prestem atenção nisso aqui. E não apenas como uma questão de tecnologia ou visitantes extraterrestres. Não, é algo muito maior do que isso. Tanto o pesquisador Jake Barber quanto o jornalista Ross Contert alinham-se nessa perspectiva, sugerindo que a divulgação total de UAPs está nos levando para um caminho espiritual de consciência. Verdade. Por isso que os escuros estão ávidos para invocar seres negativos. Porque eles estão com medo que Por quê? Os seres positivos, a dama, o arcanjo Miguel, estão prontos para atuar nesse planeta e fazer a limpeza, mas para tanto, precisam da nossa autorização. Eu falei isso na última live, mas é importante reforçar aqui com novos dados. Porque se você tem alguma dúvida, é bom você repensar novamente e rever os seus conceitos. Eu estou falando de especialistas. E lembre-se que isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Eu tenho muito mais evidências do que isso. A experiência de Jake Barber e a conexão com a consciência. Jake Barber, uma figura central no projeto Skywatcher,
de contato aberto com entidades não humanas. Lembrando que ele presta serviço e está trabalhando junto com o Dr. Gary Nolan, também. Relata uma experiência pessoal profunda que moldou sua visão sobre o fenômeno durante uma operação. Lembra da operação onde ele teve que resgatar aquela nave em forma de ovo, onde ele prestava serviço para uma das empresas contratadas de defesa, não sei se era Lockheed Martin, Northrop Grumman, onde faziam testes com naves de tecnologia reversa. Por isso que ele perdeu todos os pelos do corpo, mediante a radiação, mas também, num caso em específico, ele foi resgatar uma nave de uma entidade não humana, uma nave orgânica em forma de ovo. Prestem atenção. Sobre o fenômeno, durante a operação ele se sentiu possuído, como se uma entidade estivesse atuando através dele. Por uma energia que descreveu como o Espírito de Deus. Estava revestido com algo que para ele, uma frequência tão alta, uma vibração tão maravilhosa, e como se o divino estivesse atuando através dele. E ele chorava copiosamente enquanto rebocava aquela nave. Com uma emoção indescritível. Com uma força, qualidade feminina. A dama do Chris Bradson. Inclusive, o Jake Barber entrou em contato com o Chris Bradson. Ele confirmou, de fato, foi a dama. A superconsciência feminina. Semelhante ao amor de uma mãe. Tanto é que essa superconsciência feminina foi atribuída a deusa Hathor, Afrodite, Vênus, de acordo com as culturas. A mesma consciência, Maria também, mãe de Jesus. E assim por diante. Essa experiência transformadora levou à conclusão de que existe uma conexão entre consciência humana e inteligência não humana. E a humanidade vai ter que escolher. Vocês vão querer servir esses seres do mal, do capiroto, ou vão querer desenvolver as suas habilidades psíquicas, porque vocês são escravizados por eles. Eles ficam sugando a sua energia. Eles são vampiros espirituais. Para manipular e escravizar vocês. Esses seres vão entrar em contato com todas as pessoas. Foi isso que o Chris Bradson quis dizer, meus amigos. O recado da dama, que era interpretativo, enigmático, agora está sendo decifrado de uma vez por todas. Por grandes pesquisadores. Uma conexão entre a consciência humana e a inteligência não humana. NHI, por trás dos UAPs. E aqui, meus amigos, aqui no caso, uma representação do livro do Chris Bradson, OVNIs de Deus, a dama, no caso, e os seres que o Chris Bradson viu que trabalhavam para a dama, que eram assim, branquinhos com os olhos vermelhos. Seres espirituais interdimensionais. Maravilhoso, bem pequenininhos. Teve uma ocasião que a dama apareceu para o Chris Bradson, quando ela tinha quase 4 metros de altura. Parecia um anjo, segundo o próprio Chris Bradson. As naves são conscientes. O material exótico recuperado de uma nave é descrito como vivo, consciente e capaz de se conectar com os humanos. Uau! Naves orgânicas. E essas naves, a grande maioria delas são plasmáticas. Plasma, que é o quarto estado da matéria. Ok? É só ver os ébanes. Os ébanes são seres que podem transitar entre densidades e dimensões. Existe uma categoria, uma gama de seres. E muitos desses seres são observados como essas naves orgânicas, que são seres vivos, assim como a Ptolemy, que teve contato direto, até hoje tem contato com David Adair, que trabalhou na NASA com 17 anos de idade, que é um super gênio. Trabalhou, no caso, para o Arthur Rudolph, que era bigodista da Operação Paperclip. Interface de consciência. A ideia de que naves são pilotadas através da consciência, como mencionada por figuras como Bob Lazar, é reforçada por Jake Barber e sugere uma fusão direta entre a energia mental do piloto ou da própria nave e o funcionamento do objeto celeste. Isso aqui também confirma o Dr. Steve Greer. Então essas naves, meus amigos, são pilotadas pela consciência. Por isso que agentes psíquicos são designados, no caso, os agentes P3, para tentar hackear essas naves. É bem difícil.
Assim, uma por ano. Em circunstâncias bem específicas, eles conseguem fazer isso, mas é bem difícil. Porque essas naves elas ficam transitando entre densidades e dimensões, zigue-zagueando. E em algumas ocasiões elas podem ficar mais tempo na nossa fisicalidade do que deveriam, onde elas são registradas através dos detectores de neutrinos no Ice Cup, que foi denunciado pelo Eric Henker. Aí os agentes psíquicos entram em ação e eles podem tentar hackear essa nave, onde ela vai permanecer muito tempo dentro da nossa fisicalidade, aí ela pode se tornar alvo dos brinquedinhos escalares. É assim que eles derrubam entre 1 a 2 naves por ano, para tentar recuperar essa tecnologia e produzir tecnologia reversa, e os sobreviventes são torturados. Ampla documentação, isso aí é muito bem documentado. Ocupantes com extensões de nave. Hipótese de que entidades biológicas encontradas ou ocupantes podem ser drones de tecido mole ou robôs de carne. Sim, grande parte. É verdade mesmo, inclusive pelo Emily Smith. A grande parte dos tripulantes é como se fossem sondas biológicas, ou seja, formas de vida programada. Agora, as naves são conscientes. As pessoas estão preocupadas com os tripulantes, mas os verdadeiros seres cientes são as próprias naves. E o mais incrível é que essas naves estão aqui para entrar em contato com frequências que estejam compatíveis com essas naves. Por que você acha que o JP conseguiu fazer uma nave pousar e controlar totalmente essa nave? Porque é como se houvesse uma conexão de alma entre a alma, a consciência da espaçonave e a consciência humana. Eles querem o quê? Que haja essa fusão, essa integração. E foi isso que o Jake Barber fez. Pena que não vai dar tempo, mas eu preciso mostrar essa matéria para vocês com evidências, meus amigos, que o Jake Barber conseguiu pousar uma espaçonave, que ele já controla várias espaçonaves, assim como o JP. Essas naves vão entrar em contato com a população nos próximos meses. E as pessoas que tiverem a frequência correta, vibrando no amor, que não tiverem desarmonia e desequilíbrio entre o masculino e o feminino, vão poder, presta atenção, vão poder, possivelmente, controlar essas mesmas espaçonaves. Vocês já imaginaram isso? Você fala para ela pousar, ela vai pousar. Vai para cima, vai para cima. Vai para o lado, ela vai para o lado. Ela vai te obedecer. Vocês vão se tornar um. Como se você fosse o piloto da nave. Com o mesmo nível de consciência. E dessa forma eles vão ativar a humanidade. Isso vai mudar o mundo para sempre. Isso é um plano em curso. Pena que o tempo é curto. Mas eu vou dar continuidade nesse assunto. Ocupantes com extensão da nave. Hipótese de que as entidades biológicas encontradas ou ocupantes podem ser drones. Já falei, o tecido mole. Formas de vida programada. A crença pode ser chave. Sim. Para ter essa conexão depende o quê? Do seu nível de consciência. Depende de você acreditar. Acredite nas superconsciências. Acredite na dama. Acredite nos seres interdimensionais. Entre na frequência deles. Acreditar é entrar na frequência. Não adianta falar. Falar não adianta nada. Ah, eu gosto de Jesus. Entra na frequência de Jesus. Entra na frequência da dama. De vibração. Ou seja, da consciência crística. É isso que o Jake Barber está falando. É isso que o Ross Contact. Agora, isso vindo do Ross Contact é muito significativo. Por quê? Porque o Ross Contact, há 3 meses atrás, era ateu. Ele era ateu convicto. Eu sei disso porque eu acompanho o Ross Contact faz tempo. Super cético. Inclusive, quando ele teve cara a cara com o Chris Betts falou da dama, da superconsciência feminina. Ele falou, Chris Betts, eu quero ir na sua casa. Ele falou, pode vir em casa. E a dama vai te receber. Eu acho que ele teve esse encontro. Eu acho não, tenho certeza. Ainda mais depois do depoimento dele, que vocês vão ver na seguinte. Isso é emocionante. Isso é maravilhoso. A crença pode ser a chave. Barbie sugere que a abertura mental é crucial. Para quem não acredita, nada acontecerá. Verdade. Não vai acontecer nada. No entanto, para aqueles que se abrem como curiosidade genuína, o abismo olhará de volta, estabelecendo uma conexão.
O jornalista investigativo Ross Conte também admite estar passando por uma transformação pessoal. E não é só ele, não. Quando eu vi a entrevista do Dr. Mike Masters, PhD, falando, olha, vários cientistas do mundo estão tendo contato com orbes de luz, com seres de luz, estão recebendo download, vários políticos estão recebendo download desses convites, estão interagindo com essas superconsciências. Meus amigos, isso está acontecendo. E vai chegar em todas as pessoas. É um plano em curso, inclusive o 3i Atlas, agora. Isso é provado. Está interagindo com o Sol. E as explosões solares, as erupções solares, são seguidas também de CMEs, né, que chama, como fala, explosões de massa coronal, emissões de massa coronal, estão acontecendo por causa do 3i Atlas. E quem está falando isso é o geofísico. São novas energias nunca vistas chegando no planeta. Para que esta ativação possa acontecer, eu vou provar tudo isso, pena que não tenho tempo. Porque eu não quero que acredite em mim. Não precisa acreditar em mim. Os fatos falam por si só. E os fatos estão se somando. O jornalista investigativo Ross Conte também admite estar passando por uma transformação pessoal, tornando-se mais espiritual, e à medida que aprofunda sua pesquisa sobre o ápice, psiônica, habilidades psíquicas e consciência. Ross Contart, destaca que o fenômeno é mais do que homenzinhos verdes. Claro que é. Descreve-lo simplesmente como extraterrestre simplista. Na verdade, é ser ridículo. Ele acredita que no cerne da questão está a resposta para o que somos como humanos. E se nossa consciência faz parte de algo maior. Sim. É isso que eles não querem. Chris Bretton já falava, eles não querem que você saiba que a sua consciência, a sua mente, pode ter contato com dimensões superiores e interagir diretamente com esses seres. Inclusive aqui, no nosso mundo físico. Isso vai ser uma grande revolução. Isso aqui confirma em número, gênero e grau todas as alegações de Chris Bretson. O Chris Bretson está sendo confirmado cada vez mais. É como eu falo, a verdade se confirma, a mentira sempre entra em contradição. A ciência precisa investigar. Ele critica a ciência convencional por sua despreocupação com a ciência não materialista e apoia projetos como o do Skywalker, que utilizam a psiônica, ou seja, habilidades psíquicas, para investigar cientificamente essa conexão. Vários PhDs no projeto. A consciência pode ser não local. Contart menciona cientistas como Gary Nolan e Stuart Hameroff, que exploram a ideia de uma consciência não local, ou seja, extrafísica, interdimensional, e com certas partes do cérebro, como o caudato putamen, podem permitir que algumas pessoas tenham uma capacidade aprimorada de comunicação com outras esferas, com outros reinos. E eu fui fazer uma pesquisa, porque eu não conheço nada sobre esse centro cerebral, tá, meus amigos? Olha que interessante estar aqui para vocês. Núcleo da base cerebral. O caudado putamen, em inglês, caudato putamen, é mencionado como parte do cérebro que está sendo teorizada como fundamental para as habilidades psiônicas e a capacidade de algumas pessoas se comunicarem com outras dimensões e com uma outra consciência não local. Gary Nolan, PhD, teoriza que pessoas contatadas ou que fazem protocolos de contato acabam por desenvolver essa região no cérebro. Uau! Então, meus amigos, o Jake Barbie e o Dr. Gary Nolan confirmam que pessoas que estão procurando essa comunicação de coração, e não precisa usar o protocolo do Dr. Steve Greer, que estão realmente tentando essa conexão e entrando nessa vibração, estão sendo ativadas. Confirmando o Chris Bretton, isso já está acontecendo. E vai se espalhar no mundo inteiro para aprimorar as suas habilidades psíquicas e a sua sensibilidade extrasensorial. Perda de controle governamental. Perda da narrativa. Jake Barbie teoriza que a verdadeira razão para o sigilo é o controle.
Se os humanos descobrirem que tem uma conexão direta com a consciência superior, com seres interdimensionais, que foram os deuses do passado, agora nós temos compreensão para realmente interpretar e interagir com esses seres na antiguidade. Infelizmente, isso foi subvertido e foi cooptado pelas religiões e se tornou sistema de crenças para escravizar as pessoas. Comparando o impacto da reforma de Martim Lutero da Igreja Católica, é a mesma coisa, será uma grande revolução. As estruturas de poder governamentais, econômicas e políticas seriam destabilizadas. Verdade. Por quê? Por que você vai confiar no governo? Por que você vai confiar na economia? Por que você vai confiar em juízes se você pode ter contato com seres interdimensionais? Vocês estão entendendo? Todos os pilares civilizacionais vão ser colocados em xeque. É isso que o Jake Barber está falando. Ué, se você pode se comunicar com o arcanjo Miguel, se você pode se comunicar com Jesus, e todo mundo pode ver isso e constatar isso com os próprios olhos, sem falar da experiência pessoal, que será massiva nos próximos meses, isso simplesmente vai ser uma revolução por si só. Guerra espiritual. Ross Contat é exatamente isso. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Ross Contat sugere que estamos vendo uma guerra espiritual. De um lado, elites supostamente envolvidas em rituais macabros, que eu mostrei para vocês aqui, e abuso. De outro, um impulso para o bem, focado em energia positiva, do divino feminino. Repetindo, divino feminino. Isso aqui é uma alusão direta à dama, à superconsciência. É só linkar, meus amigos. Chris Bradson ele estava entrevistando o Chris Bradson. Falou, Chris Bradson, eu sou ateu, convicto. Mas você, Chris Bradson, está fazendo eu acreditar em Deus. E ele começou a chorar. E ele falou, Chris Bradson, eu quero ir na sua casa. Ele falou, pode ir lá. Eu vou apresentar a dama para você. É claro que ele viu. É uma confissão. Sensacional, meus amigos. Vidas sendo transformadas. Pessoas importantes e influentes tendo uma nova visão da realidade. Totalmente diferente. E isso, todos os grandes investigadores de OVNIs, inclusive o Rony Vernetti, ufólogo brasileiro, falando, olha, é interdimensional, é uma questão espiritual. Estão chegando à mesma conclusão. Todos investigadores sérios que têm compromisso com a verdade. É um fenômeno mundial. E na ideia de que Deus é real. Necessidade de desaprender. A maior dificuldade para a divulgação é a necessidade das pessoas desaprenderem todas as mentiras que consumiram durante toda a vida. E que pensam que sabem sobre a realidade. Vão ter que ser reeducadas. A transição exige uma mudança de paradigma, abandonando velhas crenças para aceitar uma realidade muito mais complexa e estranha do que nos permite acreditar. Em suma, que o último post para terminar a live com chave de ouro, compartilhe essa live, e se você gostou do assunto, mas mesmo que você não gostou, a humanidade precisa saber disso, eu tenho que cumprir a minha missão, eu vou dar continuidade na próxima quinta-feira, independente de qualquer coisa, mas se você puder cooperar, eu agradeço, de coração, e compartilhar a live e dar o seu like antes de sair. Em suma, Contat Barber, argumento que o fenômeno WAP é fundamentalmente espiritual, envolvendo a consciência, a natureza da realidade, o potencial humano para se conectar com inteligências superiores. A divulgação não se trata apenas de naves e alienígenas, mas de uma transformação na compreensão do que somos e do nosso lugar no universo. Elevação da espécie. A descoberta de que humanos não são mais do que apenas bestas controláveis, e que possui uma conexão com outras dimensões, a um nível superior de consciência, poderá levar nossa espécie, tornando-nos mais difíceis de controlar e suprimir. Verdade. Como que você vai controlar uma população onde todos estão tendo contato com superconsciências? É impossível. E é esta a missão da dama. É impossível. Simplesmente é impossível. Por isso que o John Ramirez, ex-agente da CIA, falou: o maior medo que eles têm é que esses seres entrem em contato com a população.
Eureka! Era exatamente isso que ele queria dizer. Quanto mais você estuda, você vai tendo luz e vai entendendo realmente o plano em todos os seus detalhes, minuciosamente, principalmente da parte das superconsciências. E você entende rapidamente o que o loirão está fazendo. Preparando o campo, dando condições mínimas para que essas superconsciências possam atuar a partir de... Tem data para isso, tá? Isso vai começar em outubro, quando o 3i Atlas... Por isso que eu vou ter que dar esses detalhes, eu vou ter que continuar para vocês numa próxima live. E vai aumentar progressivamente, pouco a pouco. Isso pode levar ao fim de guerras, fronteiras e da política como conhecemos. Sensacional. Deixa eu retornar agora a espaçonave. Retornando a espaçonave. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais, dê o seu like. Gratidão, gratidão por estar aqui nos prestigiando. Tá ok, meus amigos? Gratidão infinita a todos que estão aqui presentes nessa noite de terça-feira, dia 2/9/2025, primeira live de setembro. E esse mês de setembro promete muito. Esse mês de setembro será o mês do combate dessas forças espirituais. Essa guerra espiritual vai se intensificar nesse mês de setembro. E você é um combatente. Isso que as pessoas não estão entendendo. Por isso que é importante você elevar a sua frequência e procurar entrar na vibração, na sintonia, e sintonizar literalmente com esses seres. E isso está sendo facilitado através de vários dispositivos diferentes. O próprio 3i Atlas está sendo usado para facilitar essa sintonia, para que você entre na conexão e na frequência desses seres positivos. Estão entendendo, meus amigos? Sem falar das várias forças exógenas. O Sol está emanando uma nova energia. Quando eu vi o geofísico, esqueci, o Stephen Burns, falando o Sol está emanando uma energia totalmente diferente à medida que o 3i Atlas se aproxima do Sol, e os cientistas não estão falando absolutamente nada. Vejam, quem está falando isso não é um canalizador, é um geofísico. Estão escondendo da população. Estão entendendo? Então, por favor, dê o seu like e na quinta-feira a gente vai dar continuidade a este tema fascinante. Tá ok? Gratidão, gratidão. Um beijão no coração de cada um de vocês e até quinta-feira. E a Cúria Matê. A Cúria Matê, isso que significa. A Cúria Matê, criar um portal. Quem cria esse portal? Os seres, um portal é feito, é uma ponte, ok? Portal é uma ponte. De um lado estão os seres interdimensionais positivos, tá a Dama, tá o Arcanjo Miguel, ok? Tá Yeshua, todos os grandes seres do universo. Conselho dos 9, Metatron, todos eles aqui de um lado. Do outro lado tá você. Se você não se conectar, essa ponte não será feita. Então a Cúria Matê depende de nós. Estão compreendendo? Gratidão infinita e até quinta-feira. E a Cúria Matê.